Eu estou pela linha telefônica com dois convidados que nós trouxemos aqui para trazer luz a esse debate deste momento. Estou pela linha telefônica com o procurador do Estado aqui em Sergipe, Marcos Póvoas, que também é professor de Direito. E estou também com o advogado do movimento da família brasileira. Cadê aqui, meu Deus do céu, o nome dele? Vamos lá, Gabriel Jesus, me ajuda aqui que eu acabei me perdendo. Alex Canuto, que gentilmente atendeu ao nosso convite por indicação aí do nosso querido Lúcio Flávio, que ontem à noite foi acionado aqui por nós pedindo esta indicação e gentilmente ele entrou em contato aí com Alex Canuto, que é advogado e coordenador da Marcha da Família Brasileira em São Paulo. Ele atua aí no estado de São Paulo, gentilmente nos atendeu para participar deste bate-papo aqui. Então eu estou pela linha telefônica com o Alex Canuto, com o Marcos Póvoas, professor de Direito e procurador do Estado aqui em Sergipe. Pela ordem alfabética, eu vou começar dando um bom dia ao Alex Canuto. Alex, bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui, meu caro Alex Canuto. Você está ao vivo pela FAN FM 99,7 para todo o estado de Sergipe. Meu caro Alex, antes de fazer uma pergunta sobre o dia 7 para frente, eu queria a sua visão do dia 7 para trás. Qual a sua opinião sobre o que nos trouxe até essas mobilizações do dia 7? Bom, o que chegou até aqui são esse estado de coisas, né? O presidente Bolsonaro, ele foi eleito democraticamente e está sendo impedido de implementar o plano de governo dele, que foi legitimado nas urnas. As pessoas, quando votam, né, para presidente ou por outros cargos, votam lá no cabeça de chapa, no vice e no plano de governo. E ele tem lá um plano que o povo, a maioria do povo, pelo menos, quer que seja implementado, e estão travando, né? Estão travando o presidente. O povo entende isso e por isso foi para as ruas apoiar o presidente. Feito. Meu caro Marcos Póvoas, procurador do Estado e também professor de Direito. A mesma pergunta eu lhe faço. O que nos trouxe até o 7 de setembro? Farei logo na sequência a pergunta a vocês da opinião com relação a todos os acontecimentos. Bom dia, Marcos. Bom dia, Narciso. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FAN FM e os ouvintes e telespectadores pelo YouTube e Instagram do Jornal da FAN. Bom, realmente o que nos levou aqui foi uma estabilidade política, né, criada pelo governo Bolsonaro, notadamente pelo presidente, né, que não assume suas responsabilidades em qualquer circunstância, seja pela pandemia, seja pela condição econômica, seja pela falta de reformas para o Brasil e, como sempre, terceiriza as suas responsabilidades, né? Então, o governo é um governo fraco e, a partir disso, ele cria esses subterfúgios para não trabalhar efetivamente para o povo e para a nação brasileira. Meu caro Alex Canuto, eu pergunto, dia 7 de setembro, sua avaliação de toda essa mobilização no Brasil, na sua avaliação, o governo saiu com mais força, menos força, e se as atitudes do presidente, a pergunta central do nosso debate, tiveram ou não crime de responsabilidade? Bom, ele sai fortalecido porque foi a maior manifestação de toda a história do Brasil. Bateu o recorde, foi maior do que o impeachment da Dilma. No impeachment da Dilma, foram mais ou menos 1 milhão de pessoas em São Paulo, 250 mil em Copacabana, 50 mil em Brasília. Dessa vez, Paulo, em Brasília, se você olhar a foto de cima ali, tem pelo menos 10 vezes mais que 50 mil, umas 500 mil pessoas em Brasília. Foi uma coisa estrondosa, assim. E ele sai fortalecido, porque nunca você vê isso, assim, um presidente no cargo, no terceiro ano de mandato, ter todo esse apoio. Nem se você voltar, por exemplo, na história na época do Lula, quando os institutos de pesquisa diziam que ele tinha 70% de popularidade, nem assim ele mobilizava tantas pessoas, sabe? E assim, hoje o presidente Bolsonaro mobiliza tudo isso. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada com esse instituto de pesquisa, para começar, por aí, né? E o presidente Bolsonaro, você vê que as pessoas estão com ele, entendem o tanto de dificuldades que estão criando para ele. O governo dele é o governo talvez mais forte que já tenha passado pela história do Brasil. Em terceiro ano de mandato, o presidente ter todo esse apoio, e ele tem apoio. A coisa brotou assim do povo, o povo gritando, eu autorizo, sabe, presidente.
O presidente está fazendo até menos do que o povo quer. O povo quer que ele faça ainda mais. O presidente ainda está tendo uma paciência enorme, tentando de todas as formas aí negociar com todo mundo que quer atrapalhar o governo do presidente, sabe? E o presidente está ali, está fazendo menos do que o povo quer. Então, você pergunta para mim se ele cometeu crime. Olha, eu pergunto qual o crime de responsabilidade. Eu dizer isso ali, eu não vi crime nenhum. Quem está acusando tem que dizer, ele cometeu esse crime ali. Ele está falando com o povo, está atendendo até parte do que o povo quer. Meu caro Alex, para continuar e passar para o Marcos Povas, eu pergunto, houve então, da parte do presidente, algum tipo de exagero quando, por exemplo, ele incita a questão da saída do ministro Alexandre de Moraes, chama o ministro de canalha? Houve algum tipo de exagero nessa fala do presidente, na sua opinião? Não houve pelo seguinte, não é que ele insista, o povo está pedindo. O povo está pedindo para fazer muita... O povo pede acionamento de artigo 142, o povo pede impeachment de mais de um ministro, não só de um. O povo pede muita coisa, ele não está atendendo ainda para o povo, ele está atendendo só uma parte. O povo quer que ele vá muito mais além que isso. É ter uma parte do pessoal pedindo intervenção militar. E ele não está fazendo, não está dizendo o que vai fazer. Então, ele não incitou nada. O povo partiu do povo tudo isso. Né? O que ele está fazendo é o seguinte, temos que preservar a nossa democracia, a nossa liberdade, e tem pessoas no Brasil atentando contra a liberdade. Quem quer a democracia está na rua de verde e amarelo. Tá? O pessoal do vermelho é o pessoal que apoia a ditadura de Cuba, ditadura de Venezuela, que sempre quis implementar uma ditadura de proletariado no Brasil. O presidente está tentando preservar a nossa democracia contra a gente que está tentando. Hoje no Brasil nós temos presos políticos, pessoas presas por opinião. Isso é ditadura. Hoje tem uma ditadura do STF sendo implementada. E o presidente está tentando preservar a democracia. Perfeito. Meu caro Marcos Povas, a mesma pergunta eu lhe faço, se na sua avaliação o governo sai mais fortalecido ou menos fortalecido desses atos do dia 7 e também se ele cometeu ou não crime de responsabilidade ou algum tipo de exagero nas suas falas durante as mobilizações do 7 de setembro. Bom, Narciso, para poder haver o cometimento de crime de responsabilidade, nós temos a Lei 1079 de 50, que é que trata do impeachment, que a gente, assim, popularmente chamado. Né? E aí você basta ler a lei. Eu gostaria que os ouvintes prestassem atenção nos artigos da lei e os próprios ouvintes, né, tirassem suas conclusões de acordo com o que já ouviram ou de acordo com o que a história está sendo dita nos últimos 3 anos. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra, isso está no artigo 4º da lei. Inciso 2, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos poderes constitucionais do Estado. Inciso 4, a segurança interna do país. Inciso 8, o cumprimento das decisões judiciárias. Se você for para o artigo 6º, o 5 vai dizer, opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do poder judiciário, ou obstar, por meios violentos, ao efeito de seus atos, mandados ou sentenças. Eu vou reler, opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do poder judiciário. Quando se chama o ministro do STF de canalha, quando se diz que não vai se cumprir decisões do STF, está caracterizado. Inciso 6, usar de violência ou ameaça para constranger juiz ou jurado a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer ou não fazer, né, deixar de fazer ato do seu ofício. Opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do Poder Judiciário e usar de violência ou ameaça para constranger juiz. E vou finalizar essa parte com o artigo 8º, inciso 4. Praticar ou concorrer para que se perpetre qualquer dos crimes contra a segurança interna definido na legislação penal. Ora, Narciso, quando se incita qualquer tipo de violência a ministro do STF, seja o ministro Barroso, seja o ministro Alexandre de Moraes, né, quando se diz que eles são canalhas, que não vão cumprir as suas decisões, essa incitação faz com que aos seus apoiadores digam, e me desculpem aqui as palavras ouvintes, digam que vão estuprar filhas de ministros do STF.
Isso é opinião, Narciso? Quando dizem que vão cortar as cabeças de familiares de ministros do STF. Isso é opinião, ouvintes? Isso não é opinião. Isso é ameaça, isso é crime previsto não só na legislação penal, como também na lei do impeachment. Isso não se trata de liberdade de expressão, de liberdade de opinião, isso se trata de violência e grave ameaça contra poderes da União. Não é especificamente também contra uma pessoa, seja Alexandre de Moraes, seja Luiz Roberto Barroso ou tantos outros ministros. Isso é um crime contra a paz social e as instituições. Okay. Então o governo ele sai bem mais fraco, dá para ver as manifestações na imprensa, dá para ver as manifestações dos poderes constituídos, até o Procurador-Geral da República, que é conivente com diversas situações. Ontem teve uma fala que não foi dura, mas foi uma fala indicando posicionamentos negativos do presidente da República. Nós vamos, inclusive, daqui a pouquinho reprisar a fala dos chefes dos poderes para que vocês possam fazer comentários em cima dela. Alex, diante do que disse o doutor Marcos Povas, você gostaria de colocar algum contraponto? Fique à vontade. Claro. Seguinte, uma vez que o colega aí, ele não considera o povo, né? Ele disse que o presidente está enfraquecido perante os outros poderes. Mas perante o povo ele está mais fortalecido que nunca. O que interessa é o povo. Os representantes do povo hoje têm uma desconexão imensa, né? Eles não querem, é uma briga de poder isso aí, né? Por isso, não é agora, há muito tempo que todos esses outros caras, membros aí dos outros poderes, estão contra o presidente, né? O povo está cada vez mais fortalecido. Agora, essa questão da incitação de cartaz, eu não vi isso aí, mas sempre tem um maluco que levanta um cartaz disso, e como tem a fala do presidente, as pessoas levantariam esse cartaz, né? E o presidente, mais uma vez, ele não incitou, não é que ele incitou nada. O povo já vem pedindo isso há muito tempo, destituição do Alexandre de Moraes, por exemplo, a gente vê as decisões que estão sendo tomadas, decisões arbitrárias, como, por exemplo, prisão de pessoas por opinião, sem crime nenhum, né? E quem tem que ser empichado por exemplo, o Alexandre de Moraes, é o que o povo na rua está pedindo, tá? Eu não vejo ninguém na rua pedindo a permanência do Alexandre de Moraes. Agora, o impeachment tem milhões de brasileiros pedindo. Quanto aos artigos da lei que foi citado aí, da lei do impeachment, você olhar, por exemplo, cumprimento de decisão judicial. Só que você tem leis posteriores, como a 8.111, que rege os servidores civis, ou o Código Penal Militar, que prevê, por exemplo, que decisão ordem manifestamente ilegal, no caso militar, e decisões ordem também manifestamente ilegais, no caso dos servidores civis, não devem ser cumpridas. E essas leis são posteriores à lei do impeachment, tá? São leis mais recentes, com o mesmo Estado, que, por exemplo, que tem prevalência, né, e que revogariam tacitamente esse dispositivo aí da lei de impeachment. E essas leis não falam de quem emana a decisão manifestamente ilegal, ou a ordem manifestamente ilegal. Então, a ordem manifestamente ilegal não tem mesmo que ser cumprida. Eu, por exemplo, acho que o presidente já tinha que ter deixado de cumprir há muito tempo ordens ilegais, ordens do judiciário que interferem dentro do Poder Executivo. Não está escrito em nenhum lugar da Constituição que o entendimento do Poder Judiciário prevalece sobre os outros poderes. Isso é uma invencionice que foi feita e que os presidentes anteriores não questionaram. Seja por ter rabo preso, com corrupção, com o judiciário, e seja por falta de estrutura para questionar, falta de coragem para questionar isso. E o judiciário vem ocupando, exacerbando o seu poder, né? Legislando, exacerbando o poder legislativo e o executivo. Os ministros do Supremo Tribunal não são juízes, não se comportam como juízes, exceto dois, né? Por acaso, você vê o Luiz Fux, a Rosa Weber, que são juízes de carreira concursados, eles seguem pelo menos a liturgia do cargo de juiz. Estou nem questionando as decisões, o mérito, a qualidade das decisões deles. Mas eles, você vê que se comportam como juiz. Os outros se comportam como advogados. Eles começam a tomar posição. O juiz não pode fazer isso, como o Barroso fez, de sair na defesa do voto impresso. E se depois ele tem que julgar uma ação sobre o voto impresso, ele já deu a opinião dele. Quando acontece isso, o juiz tem que se considerar suspeito para julgar uma causa, suspeito ou impedido. E isso é crime de responsabilidade de ministro do Supremo. Quando vota numa causa, ou quando profere uma decisão monocrática, numa causa em que ele deveria se considerar suspeito. Por esse artigo da mesma lei de crime de responsabilidade, da 1079, citado pelo colega, metade do Supremo, pelo menos, já tinha que ter sido empichado por crime de responsabilidade, né? Só que isso cabe ao Senado, que faz parte da velha política, que tem aquele toma lá da cá. Boa parte dos senadores tem vários inquéritos e processos no Supremo, que eles vão lá, sentam em cima dos inquéritos e processos
para deixar prescrever, e os pedidos de impeachment de ministro do Supremo, os senadores também deixam prescrever, sabe? Então é uma armadilha montada pela Constituição de 88, que eu sempre falo, é um lixo de Constituição, feita ali com muita influência de esquerdistas na época, é uma Constituição feita com raiva contra os governos militares, que deixou umas armadilhas dessa daí. Isso é muito complicado. Então, o presidente está certo em dizer, está atrasado em dizer que não vai cumprir decisão manifestamente ilegal, né? Só lembrando que quando o Brasil se separou de Portugal, alguns meses antes, teve uma decisão que disse que toda a ordem emanada de Portugal só seria cumprida ou não no Brasil com autorização do Dom Pedro I, o príncipe regente aqui, né? Então o presidente tem sim que nomear alguma autoridade jurídica do governo, seja o ministro da Justiça, o AGU, ou qualquer um, para falar, olha, essa só vai ser cumprida aqui decisão que não seja manifestamente ilegal. Por exemplo, nomeação do diretor da Polícia Federal. O Judiciário não tem que se submeter nisso. Isso não é matéria constitucional, não é matéria para o Supremo avaliar, sabe? E o Alexandre de Moraes claramente interferiu para colocar um delegado com o pincha dele, tanto impedir que fosse colocado um delegado da vontade do presidente no comando da Polícia Federal, e ele intervém nos inquéritos, dizendo esse inquérito aqui tem que ficar na mão do delegado tal. Isso não é atribuição de ministro supremo, e eles estão exacerbando, e alguma coisa precisa ser feita. O povo está pedindo isso, o presidente não está incitando nada, o povo está pedindo. Os caminhoneiros estão nas estradas, não foi porque o presidente pediu, foi porque eles tomaram a iniciativa. O povo foi para a rua também por iniciativa própria de verde e amarelo. E o Bolsonaro, o presidente, disse, hoje o povo estiver, eu vou atrás. Não é o presidente que agenda a manifestação, é o povo. É o povo que, inclusive, determina a pauta das manifestações. E a pauta de terça-feira eram 3. Voto impresso com contagem pública, impeachment do Alexandre de Moraes e do Barroso e libertação dos presos políticos. Que é mais democracia do que isso? Queremos votar para presidente e para os outros cargos também, com voto impresso e contagem pública. E o outro lado quer fazer uma eleição escamoteada, com contagem secreta, que vai ser uma eleição de mentirinha. E nós vamos votar e o seu Barroso, ou o sucessor dele, Alexandre de Moraes, no TSE, vai fazer a apuração numa salinha secreta, sair com papel e dizer o resultado foi esse. E ninguém pode conferir o resultado. Isso não é democracia, isso é uma ditadura. E é isso que eles estão implementando. Nós queremos a democracia no Brasil. É por isso que nós fomos à rua no dia 7. Vamos ouvir o povo, interagir com os ouvintes aqui no Jornal da Fã, que está ouvindo duas vozes divergentes sobre este momento que nós vivemos no país. Houve ou não crime de responsabilidade? Quais serão as consequências de toda esta instabilidade que nós estamos vivendo neste momento? Eu recebo aqui uma mensagem da ouvinte Gil. Eles estão lutando por uma ditadura e vem com essa conversa. Ele disse que o presidente está impedido de governar, onde todos os projetos dele foram aprovados. Esse caos gerado pelo presidente é somente para tirar o foco da prisão de membros da família dele, porque as investigações estão se aprofundando. E essa briga com Alexandre de Moraes é só um ensaio para tumultuar as eleições do próximo ano, porque Alexandre será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Tem inúmeros pedidos de impeachment do presidente também, que não estão tramitando. É a Gil quem está falando isso aqui. Vamos ouvir o povo, Wendel Lessa. Jornal da Fã, com o povo no ar. Bom dia, Narciso. Brasil de mal a pior. Agora com essa paralisação dos caminhoneiros. E a pauta que deveria ser pelo baixar o preço dos combustíveis, pedágio, alimentação, não. A pauta é destituir os ministros do STF. O Brasil vai mal, viu? Com esse fanatismo. Esses bolsominions todos fanáticos. Faz o que o chefe manda, aí depois o Brasil que já não vai bem, de pior a pior. Só Deus por nós. Bom dia, Narciso Machado e equipe, bom dia a todos. Olha, Narciso, os ouvintes estão desinformados, porque o ministro Alexandre de Moraes não está tomando nenhuma decisão com base apenas na vontade dele, não. O ministro Alexandre de Moraes mandou prender pessoas a pedido da Polícia Federal e com acompanhamento da PGR. Então ele não fez nada de vontade própria. Agora, por que é que o Alexandre de Moraes virou alvo de Bolsonaro e dos bolsonaristas? Porque estão com o Alexandre de Moraes processos que atingem ao presidente da República e aos filhos dele. Então esse é o verdadeiro motivo. Não é preocupação com democracia, com liberdade de expressão
Isso tudo é conversa fiada para boi dormir. O alvo de Bolsonaro virou Alexandre de Moraes, porque é Alexandre de Moraes que está com processos que atingem ele e a família. Bom dia, Narciso. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da Van. Narciso, eu estou vendo seu comentário aí. Às vezes tem que ter obediência assim, a medidas judiciais, mas quando as medidas são inconstitucionais, quando elas estão fora da Constituição, Narciso, nem do AI-5 se viu prender deputado federal por falar. Narciso, as atitudes do Supremo é que está revoltando a população. E você, Narciso, e a imprensa defende o Supremo. Infelizmente, o caos no Brasil é causado por esse Supremo, a Câmara e a imprensa. Só isso. Bom dia, Narciso. Infelizmente. Esse é o espaço democrático do Rádio Sergipano. A gente tem que ouvir o contraponto dos ouvintes sem problema algum. E a gente vai dialogando e permanecendo neste clima, porque o importante é consolidarmos esta democracia que nós vivemos. Vou ouvir novamente os nossos entrevistados. Doutor Marcos Povas, nós temos um intervalo às 7h30, mas vou pedir aos dois aí 2 minutinhos para comentarem a fala dos ouvintes. A gente vai para o comercial e volta ainda com a participação de vocês. Doutor Marcos, por favor. Narciso, o povo pede o quê, Narciso? O povo pede, Narciso, vacina, trabalho, emprego, alimento, né? A inflação controlada, né? Juros baixos para a compra de casa própria. É isso que o povo pede. O povo pede paz para trabalhar, o povo pede paz para viver, porque estão agora apenas sobrevivendo. Olha a pauta que foi colocada. Foram para as ruas pedir voto impresso, impeachment de ministro e preso político. Libertação. Tem que ir para a rua para poder pedir alimento, moradia, educação, saúde, vacina, saneamento, respeito, Narciso, respeito à população. E não essas pautas que já foram democraticamente derrubadas pelo Congresso Nacional, como o voto impresso, que o governo fraco não conseguiu os votos necessários para poder passar essa legislação, né? Presos políticos. Roberto Jefferson é preso político no Brasil, Narciso. Roberto Jefferson é preso político no Brasil, que aparece cheio de armas, dizendo que vai invadir o STF, dizendo que vai matar e caçar pessoas. Esse é o preso político. Esse é o ídolo dessas pessoas que pedem intervenção militar, que não é tão somente um cartaz, não. Ouvintes, basta ver, né, imagens. Não é apenas 1, 2 ou 3 cartazes, não. Foi dito aqui que se quer fazer intervenção militar com base no artigo 142 da Constituição Federal. Pelo amor de Deus, o artigo 142 da Constituição Federal não permite nenhum tipo de intervenção militar. Dizer que o Código Penal Militar, que não versa sobre a Presidência da República, dizer que a Lei 8.112/90, e o que é a Lei 8.112/90 é a Lei dos Servidores Públicos Civis, que não versa sobre crime de responsabilidade, que não versa sobre o Presidente da República nesse sentido, os aspectos políticos da Presidência da República. Esses 2 artigos, essas 2 legislações, de maneira nenhuma e absoluta, revogaram a Lei 1.079 de 50, que foi utilizada já em 2 casos de impeachment, contra o presidente Dilma e contra o presidente Fernando Collor. Então é um absurdo dizer isso. O Código Penal Militar não trata de nenhuma circunstância para servidores civis e nem do ponto de vista político. Nós temos que parar de tentar puxar para esse lamaçal, para esse lodo, a briosa Forças Armadas, né? Os policiais militares, os policiais civis, que são trabalhadores. Os policiais militares e policiais civis são trabalhadores que precisam de melhores salários, que precisam de educação, de saúde, de vacina, coisa que este governo não produz. O governo produz crises. Perfeito. Eu volto já à sua participação. Alex Canuto, fique à vontade. Vamos rapidinho aí, né, que você vai chamar um intervalo. Vamos só fazer algumas falácias aqui. Primeiro, eu nunca falei que as leis 8.072 do Código Penal Militar revogaram a lei do impeachment inteira, mas elas derrogam, sim, em algumas partes, porque foi uma lei posterior àquela. Segundo, dizer que o governo não conseguiu aprovar o voto impresso, a culpa é do governo. A culpa são dos deputados da velha política, interessados aí num voto, numa eleição secreta, sem transparência, que votaram contra, por influência dos ministros Barroso e Alexandre de Moraes, que foram até o Congresso Nacional pedir, sabe-se lá com que argumento, para que as lideranças dos partidos trocassem os deputados da comissão, e eles influenciaram
na votação, sabe? Agora, os dois, por exemplo, não, estão impedidos e suspeitos de julgar qualquer coisa referente ao voto impresso. E, não obstante, eles vão julgar. E a gente sabe que vão cometer crime de responsabilidade, e já cometeram antes também, quando julgaram causas em que eles deveriam ser considerados impedidos ou suspeitos. Agora, dizer assim que o povo quer vacina, desculpa, o povo realmente, todo mundo quer a vacina. O povo quer saúde, o povo quer educação, quer segurança, economia andando. É verdade, só que o colega aí não fala pelo povo. O que o povo está dizendo na rua é outra coisa. O povo está na rua, não está pedindo isso, foi para a rua, não foi pedindo isso aí, porque isso aí já tem. A vacina, já tem vacina no Brasil, é um dos países que mais vacinou, tanto em números absolutos como proporcionalmente. Então, o povo não precisa ir para a rua pedir vacina, sabe? O povo vai para a rua pedir porque ele não tem. O que não tem hoje é democracia plena, porque o Supremo Tribunal Federal obstrui a nossa democracia e atrapalha a democracia. O povo espontaneamente foi para isso. É que a esquerda tem mania de achar que define o que o povo pede e o que o povo não pede, sabe? Uma coisa centralizada de cima para baixo. Ali foi de baixo para cima. O povo espontaneamente não tem um cabeça da manifestação, são vários grupos, é até difícil coordenar os vários grupos que estão se manifestando, e foram para a rua com essas pautas. E o povo sabe muito bem que o problema econômico não foi causado pelo presidente Bolsonaro. Que a política econômica da pandemia não foi a política do presidente, foi a política do fique em casa e a economia a gente vê depois. O depois chegou, o presidente não pôde fazer o que ele queria fazer. O depois chegou, a culpa é dos fiquem casistas, da turma que falou fique em casa, sabe? As pessoas perderam o emprego, perderam sua renda, e aí veio o problema econômico agora. Na medida em que você distribuiu, injetou dinheiro na economia com o auxílio emergencial, é natural que surgisse uma inflação depois. Isso é culpa do fique em casa. Então, o presidente falou desde o começo, temos dois problemas, o vírus e o desemprego. O pessoal da esquerda quis destruir a economia, porque eles sempre apostam no quanto é o melhor, eles não trabalham pelo Brasil, eles trabalham pelo seu interesse próprio, eles querem prejudicar o Brasil, prejudicar o presidente para voltar ao poder depois. O povo hoje percebe isso. Por isso é que o povo, mesmo com esses problemas todos, está apoiando o presidente, porque sabe que ele está lutando para resolver e o pessoal da esquerda está atrapalhando. Esse é o ponto. Ok, meu caro Alex Canuto, obrigado pela participação. Doutor Marcos Povos também, aos dois eu peço 3 minutinhos. Vou um rápido intervalo comercial. Tem muitos ouvintes aqui também participando e mandando áudios. Antes eu tenho um recadinho para você. Aracaju dá mais um passo rumo à normalidade com a volta às aulas presenciais na rede municipal, a partir da próxima segunda, dia 13 de setembro. E para garantir a segurança de todos, a Prefeitura está tomando todos os cuidados. Vacinou os professores e profissionais da educação e investiu mais de R$1,5 milhão na adequação da infraestrutura das escolas e na aquisição de equipamentos de proteção, como termômetro digital, máscara, luvas, papel toalha, álcool, sabonete líquido e hipocloreto de sódio. Ações que fizeram de Aracaju uma das cidades mais preparadas do Nordeste para retornar às aulas presenciais. É importante destacar que este retorno será híbrido, com encontros presenciais e remotos, garantindo o distanciamento social e reforçando a segurança das crianças e professores. Retomada das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Prefeitura de Aracaju, proteger a vida e cuidar da cidade. Eu volto já com a continuidade desse debate aqui no Jornal da Fã, claro, com a sua participação. Não sai da sintonia. De volta com o Jornal da Fã, lembrando a você que aqui você tem a sua participação garantida, é o espaço democrático do Rádio Sergipano. Temos diversos ouvintes aqui para interagir com os nossos dois convidados de hoje, o advogado Alex Canuto, que faz parte da Marcha da Família Brasileira em São Paulo, e também o procurador do Estado e professor de Direito Marcos Povos, cada um com a sua visão, trazendo aqui a sua contribuição para este momento que nós estamos vivendo. Quais serão as consequências de todos esses atos, de todo este clima que nós temos no Brasil. Para contextualizar um pouco mais a fala dos nossos convidados, vamos colocar pequenos trechos da fala ontem dos presidentes dos poderes, começando pela fala do Luiz Fux, presidente do STF. Do país. Nós, magistrados, ministras e ministros do Supremo Tribunal Federal, sabemos que nenhuma nação constrói a sua identidade sem dissenso. A convivência entre visões diferentes sobre o mesmo mundo é pressuposto da democracia, que não sobrevive sem debate sobre o desempenho dos seus governos e de suas instituições. Nesse contexto, em toda a sua trajetória, nesses 130 anos de vida republicana, o Supremo Tribunal Federal jamais se negou e jamais se negará
ao aprimoramento institucional em prol do nosso amado país. No entanto, a crítica institucional não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação. Esse é um trecho da fala de Luiz Fux. Vamos ouvir um trecho do que disse Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Diante dos acontecimentos de ontem, quando abrimos as comemorações de 200 anos como nação livre e independente, não vejo como possamos ter ainda mais espaço para radicalismo e excessos. Esperei até agora para me pronunciar, porque não queria ser contaminado pelo calor de um ambiente já por demais aquecido. Não me esqueço um minuto que presido o poder mais transparente e democrático, que vem sofrendo com a pandemia, com o desemprego e a falta de oportunidades. Na Câmara dos Deputados, aprovamos o auxílio emergencial e votamos leis que facilitaram o acesso à vacinação. Avançamos na legislação que permite a criação de mais emprego e mais renda. A Casa do Povo seguiu adiante com as pautas do Brasil, especialmente as reformas. Nunca faltamos para com os brasileiros. A Câmara não parou diante de crises que só fazem o Brasil perder tempo, perder vidas e perder oportunidades de progredir, de ser mais justo e de construir uma nação. No Senado. Muitos brasileiros foram às ruas, outros milhares não foram. E existe um ponto comum entre todos os brasileiros. Outros milhares não foram. E existe um ponto comum entre todos os brasileiros. Nós vivemos num país em crise. Uma crise real, de fome e de miséria que bate à porta dos brasileiros, sacrificando a dignidade das pessoas, de inflação com a perda do poder de compra dos brasileiros, as coisas estão mais caras, a crise do desemprego, a crise energética, a crise hídrica, uma pandemia que entristeceu muito o país. Então é uma crise real que nós vivemos e que nós temos que dar solução a ela. Essa solução não está no autoritarismo, não está nos arroubos antidemocráticos, não está em questionar a democracia. Essa solução está na maturidade política dos poderes constituídos, de se entenderem, de buscarem as convergências para aquilo que verdadeiramente... Então, a fala desses três líderes políticos, presidentes de importantes instituições no Brasil, de três poderes importantes no Brasil, elas ajudam a melhorar o clima ou não? Bom, no caso dos presidentes, tanto da Câmara e do Senado, tentam ficar em cima do muro, colocando panos quentes, assim, né? A fala do ministro Fux não ajuda a melhorar o clima. A gente sabe que ele está ali, ele leu um comunicado, ele não falou assim espontaneamente, então provavelmente eu acredito que isso aí tenha sido um acordo entre todos os ministros do Supremo, os 10 que atualmente ocupam, de tomar uma posição, né, no caso muito mais corporativa, sobre defender o Supremo Tribunal Federal. Mas quem causou, vamos dizer assim, esse desentendimento, eu não acho que tem uma crise, talvez essa seja a palavra forte, mas o desentendimento que existe hoje no Brasil, foi a atitude de alguns ministros, não o ministro Luiz Fux, como eu disse aqui, que pelo menos segue a liturgia do cargo de juiz, né, que se comporta como um juiz aí no cargo de ministro, mas de alguns ministros que não fazem isso. O Supremo Tribunal Federal, no passado, não entrava no jogo político. Hoje, quem faz oposição ao presidente não são os partidos de oposição, é o Supremo Tribunal Federal. Então, na medida em que você deixa de ser juiz e toma lado, aí você vai ser criticado. Então não adianta você reclamar, dizer que não pode ser criticado. Tem até um vídeo famoso, né, de um dos vossos ministros, Alexandre de Moraes, falando isso. Quem não quer ser criticado não se apresenta à vida pública. E no caso do Supremo, você, enquanto juiz, tem que ser discreto. Você vê o Luiz Fux, a Rosa Weber entrando... O Luiz Fux, no caso, é o presidente do Supremo. Mas você não vê os ministros, que são juízes de carreira, fazendo isso. Agora, você vê uns advogados que continuam se comportando como advogados, não como juízes. E se você tem lado, você vai ter crítica. Então essa crítica que acontece no ministro do Supremo, coisa que não havia no passado as pessoas pediam impeachment de parlamentares ou de chefes do Poder Executivo nos 3 níveis. Hoje estão pedindo impeachment de presidente, de ministro do Supremo. Então, alguns ministros do Supremo que causaram, vamos dizer assim,
esses problemas institucionais que estão acontecendo no Brasil hoje, os ministros atuando claramente contra a vontade popular. Se você perguntar, por exemplo, sobre o voto impresso, a grande maioria da população é a favor do voto impresso e transparente. E o ministro do Supremo, que não recebeu o voto de ninguém, não foi eleito para nada, não tem legitimidade para isso, e encabeçou uma campanha contra o voto impresso. Agora, se um dia chegar uma ação lá, questionando que trate do voto impresso, ele vai se considerar impedido ou suspeito? Eu duvido que ele vai fazer isso. Ele provavelmente vai votar aí numa ação dessa. É esse tipo de coisa que causa o problema, né? Ok. Meu caro Marcos Povas, a fala dos 3 presidentes aí, fique à vontade. Bom, Narciso, primeiro o seguinte, o povo não precisa ir na rua pedir vacina. É isso mesmo. O povo não precisa ir na rua pedir vacina. É isso que foi dito aqui, porque já tem vacina. 580 mil pessoas morreram por conta da Covid. Mas que se nega. Não foi todo mundo de Covid, baixa para metade. Não foi todo mundo de Covid, está superinflacionado, coloque 1/3. 100 mil pessoas já é muito. Você que está ouvindo, que perdeu um ente querido, tem que ouvir isso, de que o povo não foi para a rua pedir vacina. Não, o povo não foi para a rua pedir vacina, não. Essa parcela da população foi para a rua pedir intervenção militar e ditadura no país. Não há preocupação qualquer com qualquer problema real do Brasil. Por quê? Porque o presidente não trabalha, é inepto, é preguiçoso. Eu sou de um tempo em que a discussão a ser feita, e que saudade, Narciso, que saudade. A discussão era, vai ter autonomia do Banco Central ou não? O Mercosul é um parceiro prioritário ou não? Vamos fazer ampliação da educação ou não? Nós vamos ter microcrédito ou política, né, de grandes empresas? Essa era a discussão que era feita no Brasil, uma discussão saudável. Agora a discussão é voto impresso, cloroquina, ivermectina. Né? Ou seja, subterfúgios para poder mostrar que o governo é incapaz de passar uma reforma saudável para o Brasil. Percebam, senhores, o voto impresso já foi enterrado pelo Congresso Nacional. O presidente Arthur Lira já falou, decidimos democraticamente. A base do governo votou contra. A base do governo votou contra. E só para poder finalizar, essa parte relativa à Constituição. A Constituição Federal é um lixo. A Constituição Federal é um lixo. A Constituição Cidadã de 88, que veio para pacificar o Brasil no momento em que a ditadura militar caçou, sequestrou e matou diversas pessoas, e o Brasil tentou fazer uma pacificação legislativa, dizer que é um lixo. A Constituição concede diversos direitos sociais, que concede liberdade de imprensa, onde a imprensa hoje não precisa colocar receita de bolo na frente de jornal, porque foi censurada previamente por militares, que essas pessoas querem que volte ao poder, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Okay. Vamos tratar de circunstâncias de que o povo, eu não falo em nome do povo, não. Eu não falo em nome do povo. Sabe por quê? Porque eu sou o povo, como Narciso é, como Alex é, né, como Eliane é, como Jefferson é, né, como Marcelo é, como todas as pessoas são. Quem estava na manifestação representa 20% da população, que é quem apoia o governo. É uma população considerável e é. 20% não é uma coisa que deve ser desprezada, mas é 20%. Eles não são o povo, eles fazem parte do povo. Perfeito. Só que pauta se quer essa parte do povo? É isso que tem que ser discutido. Vamos continuar ouvindo o povo, doutor Marcos. Tem muita gente querendo interagir com vocês aqui no Jornal da Fã. Tem o pessoal que está nos acompanhando, os nossos seguidores aqui do YouTube. O Marcelo Porto Brandão diz aqui: Narciso, eu discordo que as críticas endereçadas ao STF pela esquerda quanto ao golpe de 2016 são compatíveis com essas aberrações perpetradas por bolsonaristas. O Jadson Alves diz aqui: o Povas foi cirúrgico, inclusive dentro das 4 linhas, como disse o presidente em seu trágico discurso na Paulista. O Mário Melo diz assim: doutor, o deputado Daniel é o quê? As prisões foram solicitadas pela subprocuradora, mas antes foram determinadas por ofício com inquérito do fim do mundo. É a opinião dos nossos seguidores no YouTube. Vamos ouvir o povo, meu caro Wendel Lessa. Bom dia, Narciso Machado, e bom dia a todos os sergipanos. Narciso,
O problema hoje do Brasil chama-se mal gestão. Eu não culpo só o presidente, porque lá com o presidente existe mais de 500 deputados federais, existem os senadores. Fora isso, existem os governadores, os prefeitos, os vereadores, os deputados, como você bem falou, entendeu? Então, tudo que o povo brasileiro passa hoje, a fome, o desemprego, é culpa da má gestão. Que nós, brasileiros, insistimos em eleger, reeleger, sem ver o óbvio. Não se elege porque é amigo, porque é boniteza, porque é bonito, entendeu? Não se elege por promessa, tem que se eleger por capacidade, por competência, porque o povo está sofrendo hoje por falta desses requisitos nos políticos brasileiros. É hora do povo pensar e repensar. Teremos eleições o ano que vem. Quantos Bolsonaros não vai estar por aí? Quantos para ser governador, para ser mais o presidente? Entendeu? Então é isso. O povo tem que aprender com o sofrimento. Então que aprenda. Porque na hora que acarreta as greves, somos nós, a classe pequena, que mais sofremos. Mas somos nós, que somos a maioria, que elegemos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Bom dia, Narciso Machado, Saulo Santos Bugio. Eu queria saber porque Bolsonaro acabou com a Lava Jato e agora está querendo acabar com o STF. Por que a família dele deve tanto? Porque ele já acabou com a Lava Jato e agora quer acabar com o STF. Algum eleitor dele aí sabe explicar por quê? Tirar as suas conclusões de acordo com o que Narciso, bom dia, que é Zé Carlos. Eu quero expressar a minha opinião, né, e era bom que todos os brasileiros expressassem a sua opinião. Na verdade, nós estamos vivendo num país de uma ditadura, acredito, desde 2012 para cá, nós temos vivido uma ditadura, né? Uma ditadura da torga. E, na verdade, quando se fala em democracia, a democracia só existe quando falamos, né, na visão dos esquerdistas. Eles não aceitam o contraditório. Os brasileiros não querem os ministros do STF que estão. Os brasileiros querem mudança. Nós votamos em um presidente para que haja mudança. E nós temos visto a intervenção do judiciário através dos ministros do STF, que não tem permitido que o governo faça ao seu dever de casa. Então isso tem revoltado ainda mais os brasileiros. Por esse motivo os brasileiros estão na rua, por esse motivo os caminhoneiros estão parados e com certeza eles não irão arredar o pé. Então, Bolsonaro cometeu crime. Que crime Bolsonaro cometeu? Cometer crime foi Lula, né? Está estampado, foi provado, houve devolução de dinheiro, mas foi inocentado por esses caras. Então a gente vai acreditar em quem? Né? Infelizmente, os brasileiros precisam de mudança e a mudança só acontece se mudarmos aí os ministros do STF. Pois é, rapaz, aí eu gostaria de fazer uma pergunta aqui muito interessante para o senhor Povas aí. É inconcebível, eu também acho que não tem nem argumento para você dizer, da barbárie que é, dizer que vai arrancar a cabeça de filha de ministro do STF. Beleza. Aí não pode, também acho que não, isso é um absurdo. Agora, por que eu não vejo ninguém se manifestar, não vi ninguém se manifestar, principalmente da sua classe, quando jogaram futebol com a cabeça do presidente? Ah, era arte. Ah, tá. Era arte. Bom dia. Nós temos mais 4 ouvintes, além desses que nós já colocamos no ar. Então, vou pedir aos dois que tentem fazer uma fala aí o mais sucinta possível para que a gente possa ouvir mais pessoas e vocês também interagirem com os nossos ouvintes. Vou passar para o Marcos Povos, que foi instigado aí pelo nosso último ouvinte, o Cleimar. Bom, Narciso, na verdade é o seguinte, qualquer circunstância dentro da democracia, pouco importa qual é a sua opinião, pouco importa o que você quer dizer, é válido. O que você não pode fazer é cometer crimes.
né? Quando se ameaça pessoas, né? Quando se incita a violência pública, tudo isso é cometer crime. Qualquer circunstância de jogar futebol com cabeça de presidente ou colocar, né, um ministro do STF enforcado na Avenida Paulista, tudo isso é equivocado. No mínimo, é falta de educação. Da mesma forma que o presidente dá exemplo acerca disso. Quantas vezes foi visto o presidente mandando jornalista, principalmente mulher, calar a boca? O presidente já falou que uma deputada federal não merece nem ser estuprada e foi condenado por isso, pela criminalização por dano moral, né? Então, assim, diversos outros presidentes passaram por circunstâncias de respostas ou decisões negativas do STF. A presidente Dilma teve a nomeação do ex-presidente Lula para ministro negada pelo STF. O presidente Michel Temer teve a nomeação da Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, né, barrada para ministra do Trabalho. E nenhum deles disse que era para poder instituir STF, pediu impeachment. O que eles fizeram? Recorreram. Pessoas do povo, né, quando tem alguma decisão negativa de qualquer jurisdição, de qualquer juiz, o que eles fazem? Recorrem. Por quê? Porque isso faz parte do jogo democrático. Todos os presidentes que aqui passaram, e eu tenho várias restrições a qualquer um deles, mas Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, todos esses jogam no jogo democrático, aceitam decisões e recorrem. Criticam politicamente, mas eles nunca incitaram qualquer parcela da população a parar a rodovia. Nunca incitaram a prender, estuprar ou matar familiares de ministro ou quem quer que seja. Porque isso não faz parte do jogo democrático. Perfeito. Isso faz parte das pessoas que querem uma intervenção ditatorial no país, o que é um equívoco. Meu caro Alex Canuto, 2 minutinhos para que o senhor comente também. Rápido, tem muita coisa aqui, vamos lá. O colega Max Covas cita aí todos os presidentes anteriores, né, sempre que se faziam de um jeito. Olha, o presidente Bolsonaro foi eleito justamente para fazer diferente. Ele foi eleito dizendo que ia fazer isso, as pessoas votaram querendo isso, e ele teve mais da metade dos votos, e sem contar a possível fraude na eleição, talvez ele tenha tido até mais de 55%, mas as pessoas querem isso, tá? E quem foi para a rua dia 7 não representa só 20% da população, representa esses 55% ou mais que votaram no presidente Bolsonaro. É a maioria do povo brasileiro. Se você perguntar para as pessoas, elas querem essas pautas sim, da questão do voto impresso e de todas as outras. Ninguém está falando, por exemplo, o presidente Bolsonaro não fala em acabar com o STF. O problema é de alguns ministros do STF, tá? Como o ouvinte falou. O ouvinte falou também que ele acabou com a Lava Jato. Olha, é o contrário. O indicado para ele para o Supremo Tribunal Federal agora, o André Mendonça, está com dificuldade de ser aprovado no Senado, justamente porque ele defendeu a Lava Jato, né? E aí vários senadores não querem isso. Quem acabou com a Lava Jato é o pessoal da velha política que foi incomodado, que começou a ser preso muita gente graúda da velha política, tá? Vamos lá, violência. Fomos acusados, o pessoal que estava na rua de fazer ato violento, tudo isso, não houve violência nenhuma, não houve ocorrência, isso era invencionice da esquerda. Quem pratica violência em ato público, você vê, é a esquerda, sabe? Desde a facada do Abelli, um esquerdista que foi lá com a intenção de matar o presidente, esse sim foi armado para manifestação, você vê as manifestações da esquerda quebrando agência bancária, quebrando ponto de ônibus. O que tem a ver o ponto de ônibus? Quem paga aquilo é o povo, é o dia do povo. Depois a prefeitura tem que gastar o dia do povo para consertar o ponto de ônibus que os esquerdistas quebraram. Quem faz manifestação violenta é o pessoal de vermelho, não de verde e amarelo, né? Mais 2 pontos ainda para colocar aqui. Questão de vacina, né? O Brasil tem hoje 500 mil mortes. O povo quer vacina. O povo tem vacina. Hoje o Brasil tem vacina. Esses 580 mil mortos, né? Você que perdeu um parente, eu pergunto, ele fez tratamento precoce, teve acesso ao tratamento precoce? As pessoas que ficaram boicotando o tratamento precoce são as responsáveis por boa parte dessas 580 mil mortes. Parte deles poderiam ter sido salvos se tivessem feito tratamento precoce. Teve governador, por exemplo, aí vizinho de Sergipe, o governador da Bahia, mandou recolher remédio doado por empresários. Ele doou cloroquina, não pode tomar cloroquina, e atrapalhou o tratamento precoce, e poderia ter salvo muitas vidas com isso aí. A turma do Fica em Casa, do boicote ao tratamento precoce, é responsável por parte dessas mortes, tá? E dizer que o presidente não trabalha, que ele é preguiçoso, é um dos presidentes que mais trabalham, acorda cedo,
para no cercadinho para falar com o povo, vai trabalhar, volta, fala com o povo no cercadinho. É um dos presidentes que mais trabalha. Preguiçoso é um presidente que a gente teve cachaceiro. O Lula, você via muitas vezes alcoolizado durante o horário do expediente, durante o trabalho. Ele almoçava, tomava 2, 3 doses de uísque, de caipirinha na hora do almoço, trabalhando. Presidente cachaceiro e ladrão, sabe? E o Bolsonaro não é nem cachaceiro nem ladrão. Então, os presidentes que mais trabalham. E só mais um ponto aí, questão dos presos políticos. O Brasil hoje tem preso por causa de opinião, sabe? Você fala do Roberto Jefferson. Qual o crime, qual a razão dele ter sido preso agora? O que ele falou. Tá? Ele falou, sim, realmente, ele tem, hoje você tem é possível no Brasil ter posse de arma e a clube de tiro. Ele faz isso, não tem nenhuma ilegalidade nisso. Ele está preso por opinião e por mais 2 razões. Porque ele denunciou. Aliás, a esquerda não gosta dele porque ele destruiu um dos maiores esquemas de corrupção do PT, que era o mensalão. E agora, recentemente, ele denunciou o esquema do presidente do Senado, que ele chamou o Pachequinho lá de Minas, e tem um processo de 8 bilhões referente à tragédia de Brumadinho em Minas Gerais, que está no Supremo. E por isso, é o processo do escritório dele, como advogado, ele ainda é sócio do escritório, né? E ele tem muito a reganhar com isso. Como ele mexeu lá com o Rodrigo Pacheco, por isso, aí mexeu com gente graúda, ele está na cadeia por isso, não cometeu crime nenhum. Perfeito. Por opinião, pelo que ele falou. Ok. Vamos para esse último bloco, ouvindo mais 4 ouvintes aqui no Jornal da Fã, para que a gente possa se despedir e agradecer aqui aos nossos 2 debatedores, trazendo a visão divergente sobre este momento político do país. Vamos lá, Wendel Lessa. Bom dia, Narciso Machado, bom dia a todos os seus ouvintes, bom dia a toda a equipe aí do Jornal da Fã, Dailton dos Santos, Popular Pagode da Saúde. Narciso, o discurso dele já está pronto. O discurso já está pronto. O Canuto aí que está falando pelo lado do Bolsonaro, teve um ouvinte seu ontem que disse quais eram as estratégias dele, e uma delas o Canuto já citou aí, que é para Moraes e Barroso se julgar suspeito quando tiver qualquer ação contra o presidente. Aí serve para o presidente, serve para os filhos do presidente, né? A suspeição de Moraes e de Barroso, que é 2 votos a menos. É interessante, é interessante. E o povo sofrendo, passando fome, né? É incrível, é incrível. Vamos para frente, 2022 é logo ali. Um abraço, Narciso Machado. Meu caro Narciso, veja como o nosso país é democrático e bom, né? Nós estamos assistindo no seu programa um procurador, né? Um procurador que assume lado, assume ideologias, assume posições contra um governo e a favor, provavelmente, de outros. E aí a gente percebe e assusta um pouco que, por exemplo, se amanhã uma demanda, uma pauta da sociedade que lhe for contrária, será que a gente vai ter o julgamento isento na forma da lei ou julgado pelo seu viés ideológico? Então eu acho que acho que ele tem todo o direito de se manifestar, como todos nós temos. Então assim, se ele diz que a gente tem que ir para a rua por pautas que ele acha que são nobres, a gente também tem que ir pelas nossas. Mas nós também fomos pelas pessoas, porque a liberdade é o principal, né? E é o maior de todos os bens que um cidadão tem. A prova é que quando você comete um crime, quem primeiro paga é a sua liberdade. Bom dia, Narciso, bom dia, ouvintes da Fã. Narciso, ficou evidente que o debatedor, né, acho que é o senhor Covas aí, ele está desconectado da realidade, né? Ele faz um discurso, um proselitismo político, um discurso completamente atrelado à esquerda. Ele quer determinar o que os manifestantes podem ou não pedir, né? É uma visão completamente elitista. A população pede o que ela quiser. E ele também demonstra muito desconhecimento, porque a população, nas manifestações do 7 de setembro, pediram sim melhorias, pediram reformas. O que o povo brasileiro, o patriota, mais faz é pedir reformas. Fomos o único povo que foi às ruas pedir uma reforma da Previdência. A gente tem que entender que essa guerra política, esse ódio a Bolsonaro, faz as pessoas ficarem cegas e barrar o Brasil. Quem não lembra que a reforma da Previdência ficou 1 ano parado por guerrinha política?
Se a reforma da Previdência já tivesse passado, a gente já tinha feito também a reforma tributária, que está parada. Então, assim, o debatedor aí está completamente desconectado da realidade. Bom dia, Rodrigo Feiju. Bom dia, Narciso Machado. Quem fala é Bruno, do Conjunto Augusto Franco. Narciso, é muita responsabilidade de uma pessoa ir para uma emissora de rádio de grande repercussão aqui no estado de Sergipe, de maior audiência, né, que é a FAN FM. O ótimo e democrático trabalho que você desempenha à frente do rádio sergipano, que é a FAN FM, mais uma vez, tem que ser exaltado, certo? Você é um excelente profissional e continue fazendo o seu trabalho, meu amigo. Opiniões tanto divergentes quanto contrárias, né? Contrárias, divergentes, opiniões opostas, enfim, continue fazendo o seu belo trabalho. Você é um grande profissional. Em relação a esse rapaz que está dando entrevista aí, que é do lado de Bolsonaro, você vê a clara ignorância, certo, que está instalada no coração desse rapaz. Entendeu? Ele dizer que a culpa do governo não dá certo, que o povo não deixa ele governar, que as pessoas não deixam ele governar. O governo dele já está ultrapassado. Entendeu? É fora Bolsonaro, sim. A gente não precisa de um presidente que fique estimulando o ódio, a discórdia, certo? Que fica querendo acabar com o Supremo Tribunal Federal. Ele está vendo que já está em terra arrasada. Entendeu? Já está em terra arrasada. E quer, porque quer continuar no poder do Brasil na tora, no arroxo. Tá pensando que vai fazer igual o Talibã? Só tá querendo fazer isso agora. Porque ele tem uns grupos dele de milícia, né? Tá querendo tomar o país com a milícia, fazer igual o Talibã. Aqui é Brasil, meu amigo. O povo não vai aceitar isso, não. Entendeu? Não sei ainda porque os deputados não votaram ainda o processo de impeachment desse rapaz, que já passou do limite. Tá pintando e bordando aí contra o país. Esse é só um desabafo. Mas vamos orar e pedir sorte a Deus, porque Deus é maior. Eu tenho aqui também, para finalizar, o doutor Cícero Dantas. Ele diz o seguinte: com todo respeito, ouvir um profissional de direito dizer que o presidente não cometeu crime de responsabilidade é uma visão teratológica. Na verdade, ele já vem cometendo crime em continuidade delitiva. Já praticou vários crimes em várias oportunidades. É o que diz aqui o doutor Cícero Dantas, que também lamenta o fato do Alex ter dito que a nossa Constituição é um lixo. E para finalizar, eu tenho o Jesus, que não é o Salvador, mas é o nosso ouvinte sempre fiel e diário, trazendo a opinião dele aqui. Ele diz o seguinte: a Constituição brasileira diz que toda vontade emana do povo. O povo não elegeu o STF, elegeu o presidente Bolsonaro, como elegeu todos os senadores, deputados, vereadores, governadores e prefeitos. Isso não fere a Constituição? Perguntar não ofende, é o que diz aqui o Jesus. Doutor Alex, muito obrigado por sua participação. Fique à vontade para encerrá-la com um comentário geral aí sobre a participação dos nossos ouvintes. Caiu a ligação do doutor Alex Canuto? Vamos refazer então. Doutor Marcos Povas, fique à vontade então para trazer seu comentário. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, Narciso, por essa oportunidade de a gente conversar aqui no Jornal da FAN. Agradecer, eu não sei se ele está online, mas agradecer também ao Alex, né, pelas contribuições dele. Quando ele voltar, eu falo para ele, né, também esse agradecimento. Agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo, né, para que a gente possa amadurecer esse debate. E mais, para poder a gente quebrar todas as histórias e narrativas de que o governo não faz as coisas porque não deixam. Trabalhe, presidente. Governe, presidente. Sente na cadeira e proponha as coisas. Porque o que se propõe são soluções cloroquímicas, são soluções ivermectínicas, são soluções de vetos impressos. Ou seja, nada disso se mostrou favorável a resolver os problemas da população. O que a gente quer
é ordem e progresso. Ordem que o presidente não está fazendo ao revés, está incitando caminhoneiros, incitando morte de STF, incitando briga com poderes, dizendo que uma parcela da população não merece viver ou sobreviver, né, como negros, mulheres, né, pessoal da esquerda, né? E ele não quer progresso. Por que ele não quer progresso? Porque ele não governa para que isso aconteça. Fez uma reforma da Previdência, que apenas complicou um pouco mais a população. Reformas aí estão paradas, porque é um governo fraco, que não consegue organizar a sua base, né? Não tem nenhuma política de meio ambiente, não tem nenhuma política econômica, nenhuma política de ciência e tecnologia, de educação, de saúde pública, absolutamente nada. O que significa dizer, nós não temos nem ordem e nem progresso, por culpa de um presidente que não trabalha, inepto, preguiçoso, que não tem um mínimo de respeitabilidade para estar no cargo da qual ele foi democraticamente eleito e quer permanecer no cargo sem passar por um processo novamente democrático eleitoral. Como muito bem disse o nosso ouvinte, há uma narrativa de deslegitimação do STF nas eleições. Ok. Né? Enfim, há uma narrativa de que o TSE não é legítimo para poder decidir questões das eleições. É porque temos diversas ações que vão chegar aos filhos do presidente por rachadinha. Rachadinha, Narciso, tem um nome, é corrupção. Perfeito. Assim como aconteceu nas vacinas. Doutor Marcos, então, muito obrigado a esse... Eu quero lhe agradecer pela sua participação e até uma outra oportunidade, viu? Muito obrigado, Narciso, e todos os ouvintes da Rádio Fã FM. Meu caro Alex Canuto, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Fã, espaço sempre aberto, já temos seu contato, vamos sempre que puder entrar em contato aí para que você possa trazer suas contribuições também. Tenha um bom dia, viu, Alex? Ô, Narciso? Pois não. Eu fiquei fora do ar 10 minutos, então eu queria agradecer também a participação em nome do Lúcio Flávio, coordenador nacional da Marcha da Família, né, que passou um contato aí para você, pode entrar em contato sempre. Eu fiquei 10 minutos fora do ar, tem só 30 segundinhos aí para... Fica à vontade para finalizar. Não. Então o colega aí disse algumas inverdades, né? Que diz que o presidente quer a morte de mulheres e negros. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Isso o senhor está falando é uma mentira. Nós estamos debatendo civilizadamente. O senhor inventou essa mentira. Isso não é verdade. Dizer isso do presidente, sabe? Dizer também que o presidente é preguiçoso, não quer trabalhar. Olha, quem preguiçoso é o Lula, não é o presidente Bolsonaro, que, como já foi dito anteriormente aqui, entre outras inverdades, ele está dizendo. A população quer sim progresso da rua e está pedindo isso na rua. Dizer que o presidente não quer passar por uma nova eleição também é mentira. O presidente quer uma eleição com voto impresso e contagem pública. O outro lado é que quer fraudar a eleição. São só essas inverdades que foram ditas, que precisavam ser esclarecidas antes de encerrar o programa, e agradeço aí, em nome do Lúcio Flávio, a participação. Nós que agradecemos, meu caro Alex Canuto, pela sua participação, agradecemos também, reforçamos aí o agradecimento ao Lúcio Flávio, que ontem, já no final da noite ali, conseguiu intermediar essa sua participação. Obrigado a todos que interagiram conosco, que participaram deste debate. A nossa intenção é levar luz a este momento de tantas radicalidades dos dois lados. É levar luz ao debate para que você possa ter, diante das informações colocadas, a sua opinião cada vez mais reforçada. Aqui o objetivo não é desmerecer nem desfazer a opinião de lado A ou de lado B, ampliar ou diminuir a opinião A ou a opinião B. Ao contrário, nosso objetivo é fortalecer o espírito democrático. Cada um pode permanecer pensando como quiser. O que a gente não pode é permanecer incitando violência, seja de um lado, seja do outro. Democracia sempre. Eu não tenho problema de conviver com erros do judiciário podendo criticá-lo. Meu único medo é um sistema onde eu não possa continuar aqui, todos os dias, exercendo essa função e interagindo com você nesse espírito democrático que nós estamos fazendo hoje. Esse sistema, sim, me preocupa e muito. Cliente Unimed Sergipe conta com o centro administrativo do Hospital Unimed, um espaço exclusivo para agendamentos e resultados de exames. É mais agilidade, comodidade para os beneficiários de segunda a sexta, das 7 às 16 e dos sábados, das 7 às 10 horas. Unimed Sergipe, cuidar de você. Esse é o plano. Vamos ao comercial e a gente volta já já.